Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios,
um túmulo entre os ricos, porque não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos, ó gentiminhos que me veem pela rua. Os corações me esquecerão como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos
Eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor,
conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica,
Esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Diremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe. Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo. Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a escolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Ali havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos ficar de joelhos por um instante, uma atitude de adoração a esse Senhor, de reconhecimento por tanto amor derramado em nós. Que no seu coração você possa agradecer o Senhor por tanto amor a nós. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a paixão de nosso Salvador, nós queremos ser iluminados por essa graça, pela escuta da palavra. Nós compreendemos aqui, queremos levantar algumas coisas que levaram Jesus à perseguição e a ser crucificado. O primeiro ponto da missão de Jesus é que ele nos revela um novo rosto de Deus. Jesus, ele nos traz toda uma nova dinâmica, onde a gente entende que Deus é um Pai misericordioso. Esse é o rosto que Jesus apresenta. A gente sempre vai olhar para os evangelhos e vai ver sempre Jesus que estendeu a mão aos pecadores, e principalmente aqueles que eram considerados impuros. Por quê? Quando nós falamos que uma pessoa é impura, na Bíblia nós vemos esses relatos, nós estamos contemplando o impuro, era aquele que era considerado morto aos olhos de Deus. E para quem que Jesus estendia a mão, tocava, tirava do chão? Esses. Então ele vem quebrar essa imagem, a falsa imagem de Deus, que apresentaram um Deus que exclui, um Deus que pune, um Deus que está no trono sentado e olhando para o pecado do seu povo para condenar, e ele vem apresentar que Deus é misericórdia, que Deus é pura misericórdia, que é puro amor. Então nós recordamos aqui essa missão de Jesus. E quando ele apresenta esse Deus misericordioso, ele quebra a religião, porque ele apresenta uma nova maneira de viver a fé, de viver a religião. Ele muda tudo. Então apresenta um novo rosto de Deus e muda a religião. Um dos pontos fortes da religião que Jesus combateu foi quando as situações do dia do sábado, quando ele colocou o homem no centro de tudo, e não o sábado. Quando o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. E vai mudando muitas outras coisas. Quando ele se apresenta como o novo templo, quando ele enfrenta as situações do templo, enfim, tantas situações que ele vai mudar a maneira de viver a fé. Ele projeta uma nova luz sobre o homem, que agora se compreende como um filho amado de Deus, e não mais como alguém distante, mas como um filho amado, chamado a viver a bondade, alguém que é iluminado. Ele lança uma luz sobre nós e consequentemente traz, e com tudo isso, uma nova sociedade. E como que se estrutura essa nova sociedade? Onde os pequenos se tornam o centro. Quando ele diz, pegai uma criança e traga aqui no meio, quem não estiver pequeno como essa criança, não entrará no reino dos céus. Quando ele diz para se esforçar pela porta estreita, o que é se esforçar pela porta estreita? Só passa pelas portas estreitas quem é pequeno. Quem não é pequeno não passa pela porta estreita. Então é preciso ter essa compreensão. É uma nova maneira de viver, onde aqueles que são considerados os excluídos se tornam o centro agora da sociedade. E quem que nós somos chamados? A servir a esses, para dar a eles o quê? A dignidade. Não podemos viver a graça da liberdade quando ainda existem irmãos e irmãs presos pela falta de dignidade, escravos da maldade, escravos do pecado, escravos da indiferença, escravos da dor. Então é preciso mudar. É preciso mudar uma nova sociedade. E aí, a partir disso, a gente vê a fidelidade de Jesus. Porque ele abraçar a cruz, ele a abraça com alegria, porque se ele fugisse, ele estaria negando tudo aquilo que ele realizou neste mundo. Então ele abraça, e aí vai apontar para nós o caminho. E aí hoje é João quem nos apresenta tudo isso. João, ele vai nos mostrar, vai nos dizer alguns pontos importantes da sua maneira de relatar a paixão. Domingo a gente viu Mateus
dando o seu testemunho. E agora é João quem para nós dá o testemunho na narrativa. O primeiro ponto importante para a gente entender aqui é a figura de Anás. Jesus foi levado a Anás em primeiro lugar. Quem é Anás? Anás e a família de Anás é quem controlava todo o templo de Jerusalém. Eram eles que controlavam a venda dos bois, dos carneiros, das pombinhas, controlavam as ofertas, enfim. Eram eles que cuidavam de tudo. Então, quando Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo e diz que destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias, Jesus está batendo de frente com essa família poderosa. Por isso que a importância de Anás. Anás aqui representa todas as forças da maldade, todas as forças do mal que não querem enxergar a luz que Cristo traz sobre o mundo. Então, é aquilo que João já diz lá no início do seu evangelho. A luz veio para os homens, mas o que muitos homens fizeram? Preferiram as trevas. E Anás representa todos esses que preferiram as trevas do que a luz de Jesus. Porque preferiu viver naquele sistema onde ele tinha privilégios, alicerçado na exploração e no dinheiro, a não viver a luz da vida nova que Jesus nos traz. E quando Jesus responde, aí vem o servo e dá a Jesus uma bofetada. Esse servo aqui representa o quê? Todos aqueles que se deixam ser usados e se iludir. Quantas pessoas nós não conhecemos que se iludem com a maldade? Se iludem com aqueles que são maus. Acham que vão ter alguma coisa. Quem é mau não dá privilégio a ninguém. É apenas usado. Então, por um pouquinho de destaque, acaba se colocando como participante da maldade na ilusão. Então vai lá dar a bofetada. Porque quem é inimigo das trevas, quem é amigo das trevas, inimigo da luz, não age às claras. Coloca outros para agirem em seu lugar. É o famoso laranja. É o famoso laranja. Aqui o servo é esse laranja. E vem mostrar a nós, olha, tomemos cuidado. Porque às vezes a nossa ingenuidade, na ilusão, a gente perde a graça da salvação por deixar se iludir com aqueles que não querem a luz, querem as obras das trevas. Depois nós vemos a relação de Jesus a equipilar todo esse cenário. E aqui nós temos algo bonito. Aqui nós vemos a dimensão do tempo. E aqui é mostrado a realeza de Jesus. Então, o tempo em que sentido? O que é bonito aqui? É bonito quando Jesus fala, quando a palavra narra, era por volta do meio-dia, e aí Pilatos diz, eis o vosso rei. Aqui é interessante, o Evangelho de João sempre faz comparação com as horas, e agora está em destaque, ao meio-dia, Jesus é declarado ao mundo como rei. Por que meio-dia? O que acontece ao meio-dia? Tem sombra ao meio-dia? Não, porque o sol está no centro. É a hora da luz plena. Esse é o significado do meio-dia na Bíblia. É a hora da luz plena. Na hora da luz plena. Na hora da luz plena, Jesus foi apresentado ao mundo como rei. E olha que coisa interessante. Antes disso, a gente vê, olha, Jesus tomou uma bofetada do servo e reclamou. Mas aqui, enquanto Jesus sofre na mão dos soldados, Jesus permanece em silêncio e não diz nada. Por quê? Porque aqui acontece a desconstrução da imagem do Messias que o mundo tinha. Aquela imagem do Messias poderoso, num cavalo branco, cheio de riquezas, forte e guerreiro, cai por terra. Porque o verdadeiro Messias é aquele que dá a vida por amor a nós. Por isso que Jesus permanece em silêncio. Porque nesse momento tem a desconstrução da imagem falsa do Messias. Que os judeus e muita gente não quer aceitar quando dizem que ele é
o rei, eis o vosso rei. Na hora da cruz, tem um letreiro. E olha que interessante, o letreiro foi escrito: esse é o rei dos judeus. E aí tem em 3 letras, o hebraico, o latim e o grego. O hebraico é a língua do povo de Israel. O latim e o grego as línguas do império. A língua romana e a língua dos intelectuais, que era a língua grega. Ou seja, aqui está sendo anunciado para o mundo inteiro que Jesus é o rei. O que os judeus fazem? Diga, não, eu sou o rei. Pilatos diz: o que já escrevi, o que escrevi está escrito. Aqui Pilatos, sem saber, faz uma profecia para o mundo. Porque ainda hoje, Jesus continua sendo proclamado o rei e muita gente não aceita. Mas não importa, você aceitando ou não aceitando, Jesus é o rei. Querendo ou não querendo, Jesus é o rei. Essa verdade é a verdade do mundo. E ninguém tira e sufoca essa verdade. E há 2000 anos nós proclamamos esta verdade. E continuaremos a proclamá-la. E o Senhor já disse que o poder do inferno não tem poder sobre esta verdade, sobre a igreja dele, que é sacramento de salvação para o mundo. Então essa é a riqueza da palavra, da graça que nós temos. Depois, não temos a nossa narrativa aqui na forma mais curta, mas João coloca o sorteio das vestes de Jesus. Aqui é dito em 4 partes, significa os 4 pontos cardeais, ou seja, é a graça. A veste significava o prolongamento da vida, por isso que ela não foi dividida. Então quer dizer que os 4 cantos do mundo contemplam a prolongação da vida de Jesus. E a gente vai receber essa vida no Espírito Santo. Os discípulos saem para o mundo. O mundo é contemplado com a vida de Jesus Cristo. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nós temos essa graça. E a veste aqui representa essa graça. A graça de Jesus Salvador. A graça do seu amor. Depois nós temos a beleza de Maria e João. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Aqui, Maria, ela se apresenta toda a porção fiel do povo de Deus. O Israel fiel, que aguardou por esse momento e que contempla ali aos pés da cruz a salvação. E ela se torna a mãe da nova humanidade. Porque quem que é o novo homem? O novo homem é aquele que permanece firme aos pés da cruz. Por isso que ela recebe João. Aquele que permaneceu firme aos pés da cruz com o Senhor. Esse é o novo homem e a nova mulher. É aquele e aquela que permanece até o fim com Jesus. Que não tem medo da cruz, que carrega a cruz com alegria e proclama as maravilhas que jorra da cruz. João é o herdeiro da graça do céu, da graça da salvação. E nós somos herdeiros juntos desse mistério de amor. Depois Jesus diz: tenho sede. E que sede é essa que Jesus tem? É a sede de salvação. Jesus tem sede por aquele momento. É a sede de amor dele por nós, que vai jorrar sobre nós a água viva, a água pura do seu amor. Essa é a sede de Jesus. Por isso que ele diz: tenho sede. E ao receber o vinagre que não sacia, que é a maldade dos homens, ele diz: tudo está consumado. Porque diante desse mal ele vai triunfar. E aqui eu vejo a grande beleza que João coloca para nós. Que às vezes uma coisa que é uma novidade muito bonita. Nós ouvimos na Escritura que José de Arimateia pediu o corpo, e aí foram preparar o corpo de Jesus. Só que prepararam como? Com perfumes. Mas olha que bonito a palavra. Aqui o João está ensinando para nós que as ervas que foram usadas
não eram ervas usadas para preparar um corpo que acabou de morrer, um corpo para ser sepultado. Mas eram as ervas que as noivas usavam para preparar a cama para a noite de núpcias. Olha a beleza. Porque o que acontece ali? É o noivo que está deitado na cama, esperando a tua esposa para poder fazer uma aliança de amor. Essa é a beleza do Evangelho. É o noivo ali deitado. É o noivo que se coloca deitado à espera da sua noiva, que somos nós a igreja dele, que somos nós o seu povo. Nunca se esqueça que em hebraico o nome Israel é o nome feminino, que não é nem Israel, né? Israel é a nossa tradução e é o nome masculino. Mas na língua de Jesus, o nome do seu povo é o nome feminino. Eu preciso até pesquisar, porque eu não sei, eu preciso pesquisar como que é esse nome, mas é o nome feminino. Então por isso que sempre somos tratados por esposa, por noiva, porque é o seu povo. Então ali o Senhor nos espera para fazer uma aliança de amor para nós. É a beleza do cuidado de Deus, que está ali, o noivo está ali, pronto para realizar a aliança. Então, que a gente se coloque a fazer uma aliança com o nosso Salvador. Que a gente viva a alegria dessa nova aliança, que a gente viva essa nova vida que Jesus nos concede com o seu amor. O noivo espera, o belíssimo esposo nos espera em seu amor. Vamos agora, enquanto igreja, render a Deus a prece, fazer a nossa oração universal, rezar, pedindo a graça de podermos, quanto igreja, suplicar ao Pai por todas as nossas necessidades. O mundo todo agora se coloca em profunda atitude de oração. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus que o escolheu para o episcopado e conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom Paulo César, e por nosso auxiliar, Dom Eduardo Malaspina, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, os sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos.
Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas o batismo, o perdão de todos os seus pecados sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem o repouso. Concedei que entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas da atual epidemia. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual epidemia, para que Deus nosso Senhor conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia, alivia a dor dos que sofrem, dá força a quem está a seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos, o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que governam,
que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora dar início à terceira parte da nossa celebração. Vamos adorar a cruz redentora de nosso Senhor. Acolher aquilo da qual nós nos gloriamos nesse dia, a cruz do nosso Salvador. Que você possa na sua casa ir se preparando. Também pegue o seu crucifixo para nós fazermos esta adoração. Pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio e mostrar que nós nos gloriamos na cruz do Salvador. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Vejo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim.
Vejo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Vejo tuas feridas, que curou a ferida do meu coração. Eu te vejo, Senhor, na tua paixão. És o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Vejo a lança que abriu, a fonte do amor imatar, a fonte do amor sem fim, que pagou que eu não poderia pagar. Vejo o teu lado aberto, jorrando rios de vida de paz, fazendo brotar em mim um canto novo e irresponsável. Vejo tuas vestes lhe esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adoras como é. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Vejo os lençóis que envolveram o teu corpo ferido de amor, que cobriram meu coração, revestiram-me de realeza. Vejo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero te mergulhar e então renascer da tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração.
homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, me esconde em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, me esconde em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vamos agora nos preparar para o último momento dessa celebração, nos preparar para a Santa Comunhão, nos preparar para saborear o pão da vida, Jesus que se dá a nós. Vamos cantar, nos preparando um canto eucarístico, nos preparando para este momento, quando preparamos o altar para receber Jesus, a Santa Comunhão. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu Deus, por que me abandonaste e ficas longe de meu grito e minha prece? Amo de dia, ó Senhor, e não me ouvi. Amo de noite, para mim não há resposta. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu Deus, por que me abandonaste e ficas longe de meu grito e minha prece? Oh meu Deus, clamo de dia e não me ouvi. Clamo de noite, para mim não há resposta. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu Deus, por que me abandonaste e ficas longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvi. Clamo de noite, para mim não há resposta. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor.
Teu sangue cura, amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora nós continuamos o nosso clima de oração. Vamos continuar na companhia da Mãe de Jesus. É por isso que o sábado é o dia mariano por excelência. Porque agora, ontem nós contemplávamos a ceia do Senhor. Hoje a sua paixão, morte. E agora o sábado, até a vigília pascal, é o momento onde nós contemplamos Jesus que desce à mansão dos mortos. Nesse momento em que Deus desceu à mansão dos mortos, a humanidade não ficou abandonada. Num sábado, a humanidade ficou sob os cuidados de quem? De Nossa Senhora. Eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Nós não ficamos sem os cuidados. Por isso que todo sábado é o dia mariano. O dia que nós lembramos de Nossa Senhora. O dia mariano por excelência todo sábado. Porque em um sábado, toda a humanidade ficou aos cuidados de Maria Santíssima. Então, que a gente vai ficar agora com Maria, sob os cuidados de Nossa Senhora, até amanhã à noite, onde vamos vir e ser iluminados pela luz do Cristo que dissipa as trevas do pecado e ilumina a nossa vida, celebrar a vitória pascal. Então, assim nós vamos permanecer agora. Então, amanhã às 20 horas, nós temos a nossa vigília pascal. Então, convido você amanhã a nos acompanhar mais uma vez pela página da nossa paróquia e participar desse mistério. A vigília pascal é a celebração mais importante da vida do cristão. Então que a gente possa realmente se empenhar para participarmos, seja na televisão, pela Canção Nova, seja por aqui, enfim, que a gente esteja pronto para participar. Então, vamos ficar aos cuidados de Nossa Senhora. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santo silêncio, vamos prosseguir a nossa caminhada de fé com a Mãe de Jesus, até amanhã proclamarmos a vitória pascal.